Hoje eu vou te mostrar por que grupos terapêuticos geram resultados que a terapia individual não consegue. E não é porque o individual é ruim, não. E por que o grupo alivia mecanismos de cura que simplesmente não existem quando você está sozinha com o terapeuta. Se você, terapeuta, ainda não trabalha com grupos, esse vídeo vai abrir os seus olhos. E se você já trabalha, vai entender com mais profundidade por que o que você faz é tão poderoso. Fica comigo. Eu vou te contar uma coisa que talvez você não queira ouvir. A terapia individual tem um teto e eu demorei anos para aceitar isso. Eu sou psicóloga há mais de 10 anos, já atendi milhares de mulheres no consultório. E durante muito tempo eu acreditei que o atendimento individual era o caminho mais profundo, mais eficaz e mais transformador. Até que eu comecei a conduzir grupos. E aí eu entendi uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo o processo terapêutico. Tem coisas que só acontecem em grupo, que o individual simplesmente não alcança. Vamos começar pelo básico. O que acontece na terapia individual? Você tem uma paciente, ela se senta na sua frente, ela fala, você escuta, devolve, ela processa. É um trabalho lindo, profundo, transformador, e eu não estou e nem quero diminuir o valor do individual, longe disso. Mas existe uma limitação estrutural. Na terapia individual, a paciente só tem um espelho, você. Ela só recebe uma devolutiva, ela só escuta uma perspectiva, ela só vê através de um olhar. E por mais que você seja uma terapeuta incrível, você é uma pessoa com uma história, com um jeito de ver o mundo, com as suas próprias limitações. Agora imagine o que acontece quando essa mesma mulher entra no grupo com outras 10 mulheres. De repente, ela tem 10 espelhos, 10 histórias, 10 perspectivas. 10 formas de ver a mesma dor e algo simplesmente mágico acontece. Ela percebe que não está sozinha. A solidão é uma das maiores doenças emocionais do nosso tempo e o grupo cura isso na mesma hora. Deixa eu te contar uma coisa que eu vejo toda semana nos meus grupos terapêuticos. Uma mulher começa a falar, ela conta uma história, às vezes com vergonha, às vezes com medo de ser julgada, e aí outra mulher do grupo olha para ela e diz, eu também. 2 palavras, eu também. E nesse momento algo se quebra dentro dela, uma muralha cai, um peso sai. A vergonha não sobrevive à luz do eu também. Sabe por quê? Porque a vergonha precisa de segredo para existir. Ela se alimenta do silêncio, do isso só acontece comigo ou do ninguém vai me entender. E quando outra mulher diz eu também, o segredo morre, a vergonha perde força e a cura começa. Isso não acontece no individual, porque eu como terapeuta posso acolher, mas eu não posso dizer eu também com a mesma potência. Eu estou no lugar de quem cuida. As mulheres do grupo estão no lugar de quem vive. E entre quem vive, a identificação é visceral. Agora eu quero falar de uma coisa que a ciência já comprovou. Nós somos seres sociais, de grupo, biologicamente, evolutivamente e emocionalmente. Nós não fomos feitos para curar sozinhos, fomos feitos para curar em comunidade. Pensa comigo, durante milhares de anos, como é que os seres humanos processavam a dor, trauma, as perdas? Em grupo, ao redor de uma fogueira, contando histórias, ouvindo histórias, chorando juntos, curando juntos. A terapia individual é uma invenção moderna. O grupo terapêutico é ancestral. E sabe o que mais? Existe um fenômeno que eu chamo de efeito manada positivo. Quando uma participante do grupo começa a melhorar, a se fortalecer, a tomar decisões corajosas, isso é contagiante. As outras olham e pensam, se ela conseguiu, eu também consigo. O grupo cria um campo de possibilidade. Uma mulher abre caminho e as outras seguem. Isso não existe no individual, porque no individual você só tem a si mesmo como referência. No grupo você tem outras mulheres mostrando que é possível. Agora eu quero ir um pouquinho mais fundo. Uma das coisas mais poderosas da terapia em grupo é justamente o fenômeno. No individual, o terapeuta é o espelho. Ela devolve, reflete, mostra, mas no grupo o espelho se multiplica.
E às vezes você se reconhece numa mulher que você não conhecia há 5 minutos atrás. Ela conta a história dela e você pensa, meu Deus, ela está falando de mim. Isso é transformador. Porque quando você se vê no outro, você consegue ter compaixão. Você olha para ela e pensa, mas ela não merecia isso. E aí vem um insight. Se ela não merecia, por que eu mereço? Esse clique é mais difícil de acontecer num processo individual. Porque lá você está sempre olhando para dentro. No grupo, você olha para o lado e se encontra. Deixa eu te trazer um exemplo real. Uma vez, lá no meu grupo terapêutico das Lobas, uma mulher contou que ficou 20 anos num casamento, onde ela era invisível. Ela fazia tudo, cuidava de tudo e ele não via. E ela contou isso com uma naturalidade assustadora, como se fosse normal, como se ela merecesse. E aí, uma outra mulher do grupo olhou para ela e disse: você passou 20 anos carregando uma casa nas costas e ainda se culpa por isso? Você é uma guerreira, não uma fracassada. Essa mulher chorou. Pela primeira vez em 20 anos, alguém colocou em palavras o que ela nunca conseguiu ver. Eu poderia ter dito a mesma coisa como terapeuta? Sim, mas vindo de uma outra mulher que viveu algo parecido, o impacto é outro. A validação entre iguais é mais poderosa que a validação do especialista. Agora vamos falar de uma coisa mais técnica. O grupo terapêutico funciona como um laboratório social. O que isso significa? Significa que os padrões que a pessoa repete na vida, ela vai repetir no grupo. Se ela se anula nos relacionamentos, ela vai se anular no grupo. E a gente vai ver isso em tempo real. Se ela tem dificuldade de pedir ajuda, ela vai ter dificuldade de falar no grupo. Se ela sempre cuida dos outros e esquece de si, ela vai fazer isso no grupo. E aí vem a mágica. A gente pode trabalhar isso na hora. Não é mais teoria. Não é mais, me conta como você se sente quando isso acontece. Olha, está acontecendo agora. Você percebe? Isso acelera absurdamente o processo terapêutico. No individual, às vezes, a gente passa meses tentando entender um padrão. A paciente descreve, a gente interpreta, ela tenta aplicar. No grupo, o padrão aparece ao vivo e pode ser trabalhado ao vivo. O grupo não é mais lento que o individual, é mais rápido, porque a vida acontece ali dentro. Agora eu preciso te falar uma coisa que é a base do meu trabalho. Eu trabalho com contoterapia há anos e eu descobri uma coisa incrível. Uma história contada para uma pessoa toca. A mesma história contada para um grupo transforma. E por quê? Porque quando você conta uma história para uma pessoa, ela processa sozinha, ela faz as suas próprias conexões, ela chega às suas próprias conclusões. Mas quando você conta a mesma história para um grupo de mulheres, cada uma vê uma coisa diferente. Cada uma se identifica com uma parte diferente. E aí elas começam a trocar. Você viu a parte do lobo? Para mim o lobo é o meu ex-marido. E a outra diz, para mim o lobo sou eu mesma. E de repente, uma história simples abre 20 possibilidades. Porque cada mulher traz a experiência dela. E a história vira um caleidoscópio de significados. Eu vou te dar um exemplo. Um dos contos que eu uso bastante no meu trabalho com os grupos é o conto da La Loba. A velha que recolhe ossos no deserto e canta até eles virarem um lobo. No individual, eu conto essa história e a paciente reflete. É bonito, é profundo. Mas no grupo, uma mulher diz que é o osso, quebrada, jogada, esquecida. A outra diz que é a La Loba, que passou a vida recolhendo os cacos dos outros. Outra diz que é o canto, que é a voz dela que foi silenciada e precisa cantar de novo. A mesma história, 10 interpretações e todas se complementam. E sabe o que mais? A mulher que se vê como osso, escuta que se vê como canto e pensa, talvez eu também tenha uma voz que precisa voltar. O grupo amplifica o conto amplifica o grupo. É uma combinação que o individual simplesmente não reproduz. Agora eu quero falar de algo que é muito subestimado, a sustentação. Quando você está na terapia individual, você tem uma sessão por semana, 1 hora, e aí você volta para a sua vida. E a vida é difícil. A família não entende, as amigas às vezes não sabem o que dizer. Você se sente sozinha no processo muitas vezes. No grupo, você ganha uma rede. Mulheres que entendem por que estão vivendo a mesma coisa. E isso sustenta.
Eu vejo isso acontecer toda semana nos meus grupos terapêuticos. Uma mulher chega devastada no grupo. Não aguento mais, quero desistir. Eu tô sozinha. E as outras seguram, não com conselho, não com vai passar, mas com presença. Às vezes a cura não é falar, é ser segurada, apoiada, enquanto você não consegue ficar de pé. E o grupo faz isso. O grupo sustenta quem está fraca, até ela conseguir se sustentar de novo. Essa é uma função que a terapia individual não tem como cumprir. Porque no individual, a sustentação depende só do terapeuta. No grupo, a sustentação é coletiva. E quando você sabe que tem ali outras mulheres torcendo por você, você aguenta mais um pouco, mais um dia. E tem mais um ponto que eu preciso falar: a responsabilidade. No individual, a paciente pode se esconder, ela pode minimizar, pode fingir que está melhor do que está, pode adiar decisões indefinidamente. No grupo, isso é mais difícil, porque as outras estão assistindo e elas lembram. Semana passada você disse que ia conversar com ele. E aí, conversou? Ou você falou que ia colocar limites. Como foi? Isso não é cobrança, é cuidado, é lembrete, é uma forma de dizer: a gente viu você se comprometer e a gente está aqui para ver você cumprir. O grupo cria uma responsabilidade amorosa. Você não está só diante de si mesma, está diante de testemunhas. E sabe o que eu percebo? As mulheres fazem mais quando tem um grupo olhando, não por pressão, mas porque elas não querem decepcionar as companheiras. Elas não querem voltar e dizer: não fiz. Esse compromisso social acelera o processo terapêutico, a ação. E a ação é o que gera a mudança. Insight sem ação é só um pensamento bonito. O grupo te empurra para a ação. Por último, eu quero falar de diversidade. No individual, você tem uma terapeuta, com uma bagagem, com uma forma de ver as coisas. No grupo, você tem 10, 12, 15 mulheres, com 10 bagagens, com 10 formas de resolver problemas. E às vezes a solução não vem da terapeuta, vem de uma outra mulher que já passou por isso. Quando eu estava assim, o que me ajudou foi: eu tentei isso e funcionou. Ou você já pensou em fazer assim? Isso é riqueza de possibilidades, é diversidade de recursos. E mais, no grupo, a paciente também ajuda. Ela não é só receptora de cuidado, ela também cuida. E quando você ajuda alguém, isso te fortalece, porque percebe que tem algo a oferecer. Muitas mulheres chegam no grupo achando que não tem nada, que são um peso, que só vão receber. E aí elas falam algo que transforma, impacta, gera valor para uma outra mulher e percebem: uau, eu tenho algo de bom, né? A minha experiência também serve para algo. E isso é terapêutico por si só. E só acontece em grupo. Então, vamos recapitular. Por que os grupos terapêuticos geram resultados que o individual não consegue? Porque quebram a solidão, porque multiplicam os espelhos, porque ativam o poder do eu também, porque funcionam como um laboratório social, porque amplificam o poder das nossas histórias, porque sustentam coletivamente, porque criam responsabilidade amorosa e oferecem diversidade de recursos. O grupo seguramente não substitui a terapia individual. Ele completa, ele potencializa, ele acelera. Se você é terapeuta e nunca trabalhou com grupos, eu tenho um convite. Experimenta. Não precisa abandonar o individual, mas abre essa porta. Porque quando você vê uma mulher se transformar dentro de um grupo, quando você vê ela chegar destruída e sair fortalecida e sustentada, quando você vê uma história simples abrir feridas e curar ao mesmo tempo, você entende que existe uma forma de fazer terapia que vai além do que você aprendeu na faculdade. O grupo não é uma técnica, é um retorno. As origens, a forma como sempre nos curamos. Se você quer aprender a conduzir grupos terapêuticos com segurança, usando o poder dos contos, eu tenho uma formação que ensina exatamente isso. O Método CIP, onde eu pego tudo que eu aprendi em mais de 10 anos trabalhando com mulheres e grupos e te passo em 6 meses. O link está aqui embaixo. Se fizer sentido para você, dá uma olhada. E se você não é terapeuta, mas ficou curiosa sobre o que é um grupo terapêutico,
Se você quer experimentar esse poder na sua própria pele, eu tenho o Grupo Terapêutico Las Lobas, um grupo de mulheres que acontece uma vez por semana. O link também está aqui na descrição. Agora, me conta nos comentários, você já participou de um grupo terapêutico? Como foi a sua experiência? E se você é terapeuta, já conduziu ou conduz grupos? Eu leio todos os comentários, adoro conhecer a história de vocês, então te vejo no próximo vídeo. E lembra, a gente não se cura sozinho, a gente se cura em bando.